E aí, para que eu entenda que essa daqui é uma fachada e essa aqui é que ela realmente sente a dor na vida dela, eu preciso ouvir. Agora, tem a necessidade da salvação, ela? Sim. Só que está aqui, ó, mais fundo, e ela ainda não percebeu. Como é que ela vai descobrir que ela precisa de Cristo? Quando ela vê Cristo em você e em mim. Mas como ela vai ver Cristo? Bom, ainda está lá no fundo, isso aqui é lá para frente, né? Nós estamos no passo 3 agora. Vamos chegar lá no passo 5. Então, voltando para cá, eu ouço, e ela diz: eu preciso de dinheiro para pagar minha dívida. Você diz: me fala mais sobre a tua vida, a tua gestão financeira pessoal. Como é que você trabalha? E você precisa de mais dinheiro? Quando a gente precisa de mais dinheiro, a gente tem que fazer uma dessas duas coisas: ou gastar menos, ou ganhar mais. Gastar menos, você vai cortar coisas necessárias. Você diz: não é porque até necessária. Ou então, o jeito é ter outra fonte de renda. Eu aconselharia cada cristão a ter 3 fontes de renda, né? Uma principal, uma extra e uma passiva, mas isso é outro assunto. Então, o que acontece? Ouvindo ela, vai dizer: bom, é o seguinte, né? Eu gasto com besteira, né? Economizo, até da dívida eu como. Aí você: opa, agora eu percebi que a necessidade dela não é essa, é essa. Ela precisa de uma orientação sobre finanças pessoais e blá, blá, blá. Aliás, ela precisa de uma gestão emocional, porque finanças, assim como mordomia é algo espiritual, finanças é algo emocional, sabia? Você compra na emoção. Ai, vou comprar isso aqui. Não é pela razão, pela lógica. E as técnicas de venda usam isso, sabia? Então, você aprendendo nessa jornada missionária essas técnicas do método de Jesus, você vai ter mais controle emocional para si, mas especialmente para alcançar pessoas. Então, note, ouvindo você vai perceber qual é a necessidade das pessoas. Olhando aqui 3 degraus, né, que eu coloquei nessa ilustração, isso nos faz lembrar que um psicólogo chamado Maslow é conhecido como aquele que criou a pirâmide das necessidades de Maslow. Né? Como é que é isso? O Dr. Maslow, então, psicólogo, ele elaborou um esquema em forma de pirâmide, onde as necessidades de base, na base da pirâmide, são as necessidades que você mais deseja suprir de imediato. Quais são elas? Necessidades fisiológicas: fome, sede, né? Abrigo. Está com frio, preciso me cobrir, senão eu vou morrer. Está com calor, traz um copo d'água para mim, por favor, né? Copo d'água de verdade mesmo, né? Mas então, o que acontece? A necessidade básica é o que você quer cumprir primeiro. Alguém pode dizer: irmão, olha, vamos ali para você ter um seminário de como ser bem sucedido e tal. E se rapaz, eu estou de fome, né? Eu quero é comer. Por quê? Porque a tua necessidade básica nessa pirâmide são as fisiológicas, é que o corpo quer agora. E aí vai subindo, né? Outros tipos de necessidades que você vai tendo, como segurança, como a questão de você ser reconhecido. Muito obrigado. Beber água para matar a sede é uma necessidade básica na pirâmide de Maslow, né? Então, note, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que o terceiro passo no método de Cristo, como diz aqui no
ciência do conviver, é que Jesus, ele supria a necessidade das pessoas. Vocês lembram disso? Me ensinem aí uma vez que Jesus fez isso aí. Ninguém falar nada, eu vou ficar calado aqui a tarde toda. A samaritana, ele deu um copo de água para ela, foi isso? Multiplicação dos pães, o povo está de fome. Os discípulos disseram o quê? Jesus manda esse pessoal embora, que eles estão ficando loucos, o negócio não está fácil. Não tem problema não, você deu comida para eles. Que mal tem para a gente aqui que o Judas de vez em quando rouba o dinheirinho da tesouraria, como é que vai? E for comprar pão para esse povo aí, vixe, dá não. Claro que a salvação é o máximo, mas se a gente vê na Bíblia, o cego de nascença, né, que foi curado antes, a maior parte da missão dele parava para ter compaixão e ajudar as pessoas. E a gente vê que nós também deveríamos ter isso, né? Não só fazer que Deus disse, é melhor a gente dizer não incomoda, do que a gente passar uns minutos, ou então realmente por esses métodos, a gente captar, porque todos nós necessitamos de algo, né? Captar essa atitude. Então eu vejo isso na Bíblia aqui. Jesus, ele parava na missão que ele tinha para acolher e aplaudir, né, as pessoas. É isso. Obrigado pela participação. Então, queridos, é exatamente isso. Jesus, ele ajudava as pessoas, por exemplo, curava, né? Mais do que fazia sermões. Então, notem o seguinte: quando nós lemos essa história aqui de Pedro e João e o rapaz aqui, o coxo, né? Nós percebemos alguns ensinos muito práticos que nós podemos aplicar na nossa missão. Por exemplo, você percebe que o rapaz aqui, diz a história, versículo 2, estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo para pedir esmolas aos que entravam. Note, todos os dias esse rapaz era colocado ali na porta do templo e ele pedia esmolas para quem entrava no templo. Por que ele fazia isso? Você pode dizer, porque ele não tinha como trabalhar para ter outra fonte de renda além dessa. Daqui nós podemos extrair 3 lições. Primeiro, as pessoas que estão aí, nós queremos alcançar para Jesus, normalmente, elas não conseguem enxergar uma necessidade além do hoje, além do momento presente. Tipo assim, elas diz, olha, eu sei que hoje eu tenho que comer, né? Amanhã é outro dia. Ou então elas pensam assim, eu sei que a necessidade é aqui nesse mundo mesmo. Precisa comer, precisa beber, vestir e tal, então eu quero viver o presente no sentido de que eu não penso em uma eternidade. Eu penso que a vida é aqui e acabou. Então esse rapaz todo dia era levado para ali porque ele dizia, a única solução que eu tenho é essa, é ficar aqui todo dia fazendo a mesma coisa para ver se eu ganho meu sustento. Então, primeiro, as pessoas que nós queremos alcançar para Cristo, elas conseguem enxergar só a coisa material, só aquilo que traz lucro. Você chama ela para vir para a igreja, ela não pensa assim,
vou na igreja, tenho um encontro com Deus, Ele vai transformar a minha vida e me preparar para a eternidade. Eu vou ter paz interior e uma alegria que nenhum problema do mundo vai poder roubar de mim. Eu vou ser tão feliz vivendo uma vida com Cristo. Oh, glória, eu quero, me leva para a tua igreja. Ele pensa assim? Não. Ele pensa, rapaz, igreja, Maria, não era nada, vamos lá é tomar meu dinheiro em vez de me dar. Não, mas vai lá que seja, o que eu vou ganhar? Eu vou sair de lá sendo empresário, né? Como é que é? Eu sair curado das minhas dores, eu tenho que ganhar alguma coisa. Vamos dar uma cesta básica? Aí não, né? Ele diz, era só o que eu queria, tchau, eu volto mais nunca, né? Tem um lugar, porém, eu não vou dizer onde é que é, nem o nome do santo, né? Mas aí o pessoal faz umas conferências, evangelismo meio que não é de Jesus, não, né? Vamos dizer que aqui seja o tanque batismal. Isso daqui é uma cesta básica, né? Aquele outro ali é a pessoa para se batizar. Olha, quer ver a cesta básica? Eu telo. É só tu atravessar daí para cá e tu ganha. Eu vou, te bom. Pronto. Tchau. Volto mais nunca na igreja. Eu sei que é hilário, mas acredito. Você já andou em muitos lugares por aí, infelizmente, esse tipo de coisa é um crime, né? É um pecado. Mas é isso que a gente está falando. Se a gente não usar o método de Cristo, esse batismo aqui é um pecado. Essa pessoa não fica, porque ela nunca esteve, como ela vai permanecer? Então, voltando à questão, as pessoas elas não enxergam, elas se dizem, como é que a gente vai então? Outro ponto é que normalmente elas pensam assim, elas sentem uma necessidade que às vezes são imaginárias, que não é aquela coisa que você vai comprar algo, comprar lixo, isso aqui eu estou precisando, isso aqui eu não estou não, mas é bonitinho, eu vou levar. Pagou, sobrou um dinheirinho lá, não vou levar qualquer coisa aqui, não quero que sobe mais. Então, ou seja, às vezes nós temos necessidades imaginárias. As pessoas têm necessidade que não existe. Elas aqui inventam, ou pior, a mídia inventa, o neuromarketing inventa. Você sabia que tem produto que você não precisa comprar, mas você compra, sabe por quê? Porque o marketing criou não só um produto, mas ele criou uma necessidade que não existia e colocou na tua e na minha mente para nós acreditarmos que nós precisamos daquilo. São necessidades imaginárias. E finalmente essas pessoas, como um rapazinho aqui, ó, todo dia colocavam ele lá. Ele dizia, bom, eu preciso disso, não tem outra solução mesmo. As pessoas elas já vivem tanto tempo naquele sofrimento, naquele problema, que elas acreditam que não tem mais solução. A única solução é aquela. Eu vivo nesse relacionamento tóxico, no lar desse cabra que me faz sofrer, mas é o único cabra que eu tenho, pelo menos eu tenho alguém, né? Gente, miséria e corda, isso não é de Deus não. Portanto, as pessoas estão como esse rapaz, elas estão aí presas a uma realidade ilusória, que não é realidade. Então, por isso que eu preciso o quê? Me aproximar das pessoas, ouvir as pessoas, e aí eu vou encontrar necessidade, continuo ouvindo, ela vai abrir mais o coração, e nós vamos chegar na necessidade real que ela tem. Né? Mas a história continua. Olha o que mais diz aí, queridos. Quando ele viu Pedro e João, que foi que ele disse? Disse, olha, me dá um real.
Me dá um pão, me dá um dinheirinho. Estou precisando. Pedro, João, vocês me desculpem, está incomodando a viagem de vocês nesse busão, mas esse é o meu trabalho. É assim que eu me sustento. Tenho uns 300 filhos lá em casa, gás para comprar, quero ao menos um frango, nem estou pedindo uma esmola aqui de vocês. E isso acontece muito, não é verdade? Mas as pessoas raramente elas pensam que você tem algo a mais. E aqui é que fica bonita a história, porque Pedro diz assim: olha, o meu jovem, olhe para nós. Aí ele, opa, esses aqui tem moedinha para mim. Ele vai olhar mesmo, né? Quantas notas será que tem, né? Olhe para nós. Então ele, verso 5, eles olhavam atentamente, olha o que o texto diz, esperando receber alguma coisa. O que ele esperava receber? Alguma coisa que ele queria. Então as pessoas normalmente elas não acreditam mais que exista algo melhor. Então elas esperam que você é mais uma pessoa que não tem algo mais para elas. Mas aí é que está a diferença. Por isso que primeiro Cristo tem que estar em nós, para que nós sejamos sal e luz. E quando Cristo vive em nós, agora nós temos uma diferença. Nós não somos só mais um. Quando as pessoas olharem para nós pensando em vai me dar só o que eu acho que preciso, você e eu vamos ser usados pelo Espírito Santo para dar algo além do que aquela pessoa imaginou. E ela vai descobrir espantosamente que existe algo mais. Foi o que aconteceu ontem. Eles olhavam atentamente esperando receber alguma coisa, uma moedinha, um trocado. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata nem ouro. Ele, vixe, vocês estão pobres igual eu. Mas menino, vocês me enganaram. Já fizeram olhar para você todo? Não. Deixa eu olhar para baixo, olhar para o outro lado. Né? Quando ele disse: nós não temos dinheiro. Sabe? Não me interessa. Espere que ele não terminou de falar. Né? Não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Ele disse: espera aí, não é prata nem ouro, que será? Um palmo de banana. O que é que eles têm aí? Tem alguma coisa para dar, é melhor do que nada. Então eu quero, né? Então, quando nós ouvimos as pessoas, elas vão falar das suas necessidades. Olha, eu tenho um filho que é rebelde, mal criado, sou uma mãe que não tenho um companheiro para me ajudar na educação dos meus filhos, não aguento mais esse menino, estou para meter um chulepado em todos eles aqui. É uma necessidade? É. E você pode estar ouvindo uma pessoa que em algum lugar do bairro que tem esse problema. E essa mãe está desesperada, que ela pensa: eu não sei o que eu faço com esse menino. Nem me convido para a sua igreja, porque se eu levar esse menino para a igreja vai ser. Ele vai quebrar lá as coisas da igreja e tudo. É uma necessidade. De repente é uma pessoa que o marido é viciado no álcool. E essa pessoa sofre, nem adianta ir para a igreja. Ou seja, existem tantas necessidades que a gente vai descobrir à medida que ouve, mas as pessoas já estão tão sofridas naquilo que elas pensam: não tem solução. Vou tirar minha vida, vou aceitar viver essa vida medíocre. E quando você chega e diz: olha, existe solução para você. Mamãe, a igreja tem a escola das crianças. Mamãe, na igreja existe algo chamado ministério, né, que é o ministério da família, que pode realizar seminários aqui na comunidade.
ensinando os pais e as mães a educar seus filhos. Você sabia que a igreja deveria fazer isso? A igreja deveria servir a comunidade, queridos. Porque a comunidade vai olhar para a igreja e vai dizer: essa igreja só quer sugar meu dinheiro, é inútil, não me ajuda em nada. Agora, quando é uma igreja que serve a comunidade, elas dizem: ei, igreja adventista, rapaz, esse pessoal aí ajuda, esse pessoal aí trabalha, esse pessoal aí, olha, tem, não sei como é que chama mais hoje em dia, né? Escola ali dos pais, ensina as mães a educar os filhotes, né? Tem seminário de educação financeira, tem várias coisas. Mas interessante que você está pensando assim: sim, mas daí eu sozinho, como eu vou fazer isso? Deus concedeu a cada um de nós o quê? Dons espirituais. Use os seus dons para ajudar as pessoas. Nesse caso aqui, vamos dizer que você está ouvindo a pessoa, né? E ela fala das necessidades dela. Se for uma necessidade que você sozinho pode ajudar, ajude. Faça o que você puder. A pessoa vai ver que você pelo menos está fazendo, né? Poxa, a pessoa veio aqui em casa me visitar, ela sempre ouve meus problemas, me dá atenção, e agora está fazendo o que ela pode para me ajudar. Essa pessoa é diferente, é difícil de achar gente assim. Será que essa pessoa... Por que será que ela é assim? Opa, começa a surgir, ó. Mas quando você encontrar pessoas que você está ouvindo, que elas têm necessidade que não dá de você ajudar sozinho, aí entra a igreja como corpo de Cristo. Entre os departamentos da igreja, que podem servir ministérios da mulher. Esse ministério, como é que é, das possibilidades, né? Ministério da saúde que tem na igreja. Olha, vamos fazer aqui sei lá o que, caminhada comunitária, né? Aqui para a mulher ter mais saúde. Vamos fazer, enfim, gente, tem tanta coisa que dá de fazer. Há vários anos atrás, eu congregava numa igreja, e o pessoal lá não fazia nada de saúde. Eles querem saber onde. Vamos fazer 2 vezes na semana, às 7 horas da noite, a gente se encontra aqui em frente da igreja, a gente vai caminhar. Ah, mas não tem ninguém que vai. Pronto, você é o personal treino de você, né? Aí fazia lá o, como é que é? Esticamento, não, aquecimento, né? Alongamento, e a gente ia caminhar. Aí os irmãos começaram a se animar, foram chamando o outro, daqui a pouco era uma multidão fazendo caminhada. Ou seja, são coisas simples, a gente precisa. Se eu não posso sozinho ajudar aquela pessoa, eu chego e digo: olha, meu líder, né? A gente tem aqui 1 ou 2 amigas ali que elas estão com tal necessidade. O que a igreja pode fazer para ajudar? Ah, vamos falar já com o Ministério da Mulher, né? O que o Ministério da Mulher tem de projeto para fazer com as mulheres do bairro? Ah, tem isso, pronto. Aí ela aqui tem uma amiga assim, ela tem outro, ele tem outro. Aí chama esse povo e já vai a necessidade ser atendida. Nós temos maio e junho para aplicar o método de Cristo. Isso, pela graça de Deus, se for um trabalho bem feito, na missão Caleb podemos ter uma linda colheita de almas para Jesus, né? Mas, finalizando aqui, olha o que acontece. Pedro diz: ó, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. O que foi que aconteceu aí? Ele disse: eu tenho algo que está além do que você percebia necessitar. Eu tenho algo, sabe?
que vai te ajudar muito na tua vida. Jesus supriu a necessidade das pessoas. Deu pão para quem estava com fome, abriu os olhos de quem estava cego, fez o surdo, ouvir, o mudo falar e assim por diante. Ele ajudava as pessoas. Você lembra aquela história lá dos 10 leprosos? Vocês lembram, Os 10 foram lá, Jesus, cura nós. E aí ele disse, olha, vamos se apresentar lá no sacerdote lá. E eles foram. Aquilo já era a cura, Aí eles falaram, ei rapaz, está curado. Só um voltou para agradecer, não é isso? Jesus, se ele não tivesse interessado no bem da pessoa, teria dito, só você voltou e não o samaritano de quem fala mal. Os outros 9 eram judeus, sem vergonha, ingratos, fica tudo podre de novo. Eles verdadeiramente ficou podre de novo. Mas Jesus não faz isso, Por quê? Porque o interesse dele no bem-estar das pessoas é verdadeiro. Ele supre a necessidade da pessoa, independente dela ser grata ou não. Claro que depois tem consequências, Mas o que significa? Nós devemos trabalhar a necessidade das pessoas. E aí, vai ser todo mundo grato? Não. Mas sempre vai haver alguém que vai reconhecer e dizer, poxa, essa pessoa é amiga, Vem me visitar, me ouve e me ajuda. Vai perceber que você é alguém diferente, que é alguém que realmente ajuda a suprir a necessidade das pessoas. Então, queridos, isso daqui é importante que nós entendermos esse terceiro passo, porque ele é individual, ok? Mas quando chegar a um nível em que você sozinho não tem como ajudar, aí a igreja tem que entrar. E adiantando um pouco a história, como é que a gente poderia fazer isso na prática? Eu quero falar agora aqui de... São 3 coisas, eu vou falar só de 2 por enquanto. Primeiro, é a estratégia de multiplicação. Eu estou contabilizando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 comigo aqui, Pessoas presentes na igreja nesse momento. Eu acredito que você já percebeu a importância do conteúdo que está sendo passado. Se você considera importante, você está, no mínimo, anotando, gravando e já pensando, opa, vou aplicar isso a partir de hoje. Mas tem algo mais que você pode fazer. É a estratégia da multiplicação ou da reprodução. Os irmãos que não estão aqui, você pode escolher um deles. Pensa aí um irmão que não está aqui. Aquele irmão. A partir de amanhã você pode procurar essa pessoa na casa dela ou aqui. Chega mais, senta aqui. Eu quero te ensinar os 5 passos do método de Cristo. Porque se todos os membros aqui na igreja conhecerem e colocar em prática esses métodos, e cada irmão trabalhar só com uma pessoa, maio, junho, julho, mesmo que não tenha uma colheita total ali na missão Caleb, mas tem os outros meses até o final do ano, Batismo da primavera, ou mesmo que não seja uma data específica, que o objetivo não é quantidade, sim qualidade, não são números e sim pessoas, Então nós vamos o quê? Imagine quantos membros tem essa igreja assim que frequentam, uma média que frequentam, só tem uma.
50 ou mais? Umas 50, vamos dizer que sejam 50, né? Mas só para arredondar. Se cada irmão colocar em prática o método de Cristo, queridos, pela graça de Deus, até dezembro nós teríamos 50 novos membros batizados nessa igreja. Já seria uma boa colheita. Para isso, é só colocar em prática o método de Cristo, né? Aí você pensa, como é que eu faço isso na prática? Eu quero falar mais da parte prática aqui. Nós já temos 2 passos antes de concluir. Mas como é que a gente poderia fazer de uma forma bem organizada? Seria o ideal que todos estivessem aqui. Não estão, ok. Temos um ministério pessoal que pode conduzir isso. Nós temos as classes da escola sabatina ou pequenos grupos que podem organizar isso. Eu acredito que através das classes é a maneira que a gente mais alcança os membros da igreja, né? Pelo menos para quem frequenta as classes, né? Como assim? Seria outra estratégia, é a estratégia de infiltração. Então eu quero falar para vocês sobre a estratégia de infiltração daqui a pouquinho. É a maneira de como nós podemos organizar isso e aí começar a aplicar o método de Cristo passo a passo. Então, o terceiro passo qual foi? Quem lembra? O terceiro passo é suprir a necessidade das pessoas, né? Identifique qual é a necessidade. É financeira, é de saúde, é na família, é no casamento, é na criação dos filhos, é na vida profissional, é na vida espiritual. Qual é a necessidade dessa pessoa, né? Você vai descobrir ao ouvir, e dessa forma, o que você puder fazer para ajudar, faça. O que não deve você fazer sozinho, a igreja deve criar projetos que alcancem a comunidade para alcançar essas pessoas que você já preparou para conduzir para um projeto que vai atender a necessidade dela. E assim é uma porta que se abre no coração dela para que ela possa aceitar os 2 passos que virão nesse método de Cristo. Amém? Então daqui a pouco voltamos.